Olá, sejam bem-vindos ao minicurso de identificação das principais bactérias patogênicas em alimentos. Esse minicurso ele foi elaborado por mim, Letícia Rodrigues, pela farmacêutica Ana Carolina e pela farmacêutica Sabrina Pavelkesen. O objetivo da realização desse curso é identificar as principais bactérias patogênicas presentes em alimentos por meio das técnicas de microbiologia convencional e da biologia molecular. A farmacêutica Ana, farmacêutica Sabrina e eu somos alunos de mestrado. E dentro das nossas pesquisas, na pós-graduação, a gente avalia a qualidade dos alimentos. Então, a gente pensou que fazer um curso mostrando as principais técnicas que a gente usa para identificar essas bactérias seriam interessantes. Então, quando a gente fala de principais bactérias, nós estamos falando especificamente da Escherichia coli, do Staphylococcus aureus e da Salmonella. Então, esse curso ele vai ser dividido em 4 partes, onde a gente começa agora falando sobre a Escherichia coli. Daqui a pouquinho a gente volta, onde eu vou continuar com o Staphylococcus aureus, e em seguida vocês vão falar sobre a Salmonella com a Sabrina, e depois sobre a identificação, confirmação, né, bacteriana através da biologia molecular. Eu vou pedir licença para vocês para desligar a minha câmera, porque senão pode dar problemas aqui para carregar o vídeo, tudo bem? Então, já que a gente vai falar sobre essas principais bactérias, da onde que vem essa caracterização das bactérias presentes nos alimentos? Então, o Ministério da Saúde, no informe de 2018, trouxe para a gente um perfil epidemiológico aonde ele traça ali o histórico dos surtos de doenças transmitidas por alimentos, ou DTA, no Brasil, do ano de 2009 a 2018. Já existem alguns dados de 2019, mas esses dados não estão completos. Então, a gente está utilizando essa tabela aqui, que é de 2018, porque ela está mais completa. Mas a questão das DTAs é porque elas acontecem através dos surtos, né? E eles consideram esses surtos de DTAs quando 2 ou mais pessoas apresentam doenças ou sintomas semelhantes, após elas terem ingerido aí algum alimento ou água que foram da mesma origem e que bem possivelmente estavam contaminados, certo? Então, se a gente observar, no ano de 2018, houveram cerca aí de 500 surtos que foram notificados, e esses aqui são os resultados notificados, tá? Então, a gente sabe que acontece muitas coisas que não chegam a ser informadas. Nós tivemos aí aproximadamente quase 19 mil pessoas que foram expostas, das quais quase 7 mil ficaram doentes de fato. Tivemos aí uma taxa de hospitalização de 731 e também, infelizmente, tivemos pacientes que chegaram ao óbito. Então, a DTA, ela geralmente é vista como um problema autolimitado que se resolve em poucos dias, sem a necessidade de um tratamento medicamentoso ou mais complexo. Mas a gente consegue ver aqui, através desse perfil, que existe sim essas pessoas que acabam sendo hospitalizadas, que acabam chegando a óbito. Então, se a gente for ver aí, apesar de ser um número pequeno, existe os óbitos ocasionados pelas DTAs, então é um caso a ser estudado, né? Ainda dentro desse perfil epidemiológico, o Ministério da Saúde informa para a gente que, dentre os surtos de DTA, o local de maior ocorrência foi na própria residência desses pacientes. E, dentre os alimentos que seriam os responsáveis, os incriminados ali pela contaminação, o principal deles aí é o alimento misto, que neste caso aqui eles consideraram alimento misto aquele alimento que dentro dele tem vários outros, como por exemplo uma pizza, que ali dentro dela você tem queijo, tem tomate, tem azeitona. Então esse seria um alimento misto. Mas a gente consegue ver que tem também aqui, dentro dos alimentos responsáveis pelos surtos, água, tem os vários outros, leites e derivados. Então, é muito importante a gente avaliar a qualidade do alimento que a gente consome. E
quando a gente fala sobre os agentes etiológicos que estão relacionados a essas contaminações, a esses surtos, a gente vem em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, a Escherichia coli, a Salmonella e o Staphylococcus aureus. Então, por isso que nós consideramos esses 3 micro-organismos como as principais bactérias presentes em alimentos, e é por isso que nós vamos trabalhar em cima deles, mostrar a identificação deles, tudo bem? E aí, já que a gente está falando de bactérias, nada melhor do que a gente começar aí com os aspectos gerais das bactérias, né? Então, dentro da morfologia bacteriana, nós temos as bactérias como parede celular típica, divididas em 2 grandes grupos, que são os principais aí, das gram-positivas e das gram-negativas, sendo a maioria de importância médica. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, dentro da parede celular bacteriana, as bactérias que são consideradas gram-positivas, elas são constituídas de uma membrana interna, e uma parede composta por várias camadas de peptídeo glicano. Então, a gente consegue ver que cerca de 80% a 90% dessa parede aqui é composta de peptídeo glicano, sendo uma camada bem espessa. Já a bactéria gram-negativa, ela é composta por uma membrana interna, também tem uma camada de peptídeo glicano, mas a gente consegue ver aqui, ó, que é bem diferente essa camada. Então, aqui a gente tem 80% a 90% da parede constituída por peptídeo glicano, aqui a gente tem de 2 a 4 camadas de peptídeo glicano. E, no caso da gram-negativa, ela tem uma particularidade, que é uma membrana externa constituída de lipopolissacarídeos e proteínas. Então, essas características diferenciam aí para a gente, principalmente as gram-positivas das gram-negativas. Aqui, só para vocês verem de novo, a gram-negativa, onde o peptídeo glicano aqui, a camada é bem mais fina do que na gram-positiva, que a gente consegue ver que são muitas camadas, além de conseguir visualizar aqui a camada externa e a interna, e aqui a gente só consegue ver essa membrana interna. Não vamos focar nos outros constituintes não, tá? Só nesses mesmo. Tudo bem, então agora a gente vai começar falando sobre a Escherichia coli, né? Nessa primeira parte aqui a gente vai falar sobre a quantificação e o isolamento da Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria que pertence à família das Enterobacteriaceae e ela está presente no trato intestinal de animais de sangue quente, entre eles o ser humano. Ela é comensal, habitando o nosso intestino sem causar doenças, porém, muitos sorotipos são patogênicos e causam várias doenças nos homens, como as gastroenterites, ou seja, a Escherichia coli ela consegue viver normalmente no nosso intestino. Se o indivíduo não for imunocomprometido, ou se não tiver uma quantidade muito grande de Escherichia coli, ou se não tiver as Escherichia coli que são patogênicas, não tem nenhum problema, até porque ela ajuda na digestão. E existem processos que só são feitos por causa da presença da Escherichia coli. Mas, por causa do desenvolvimento, da capacidade molecular dessa bactéria, ela pode desenvolver uma virulência. E aí são os sorotipos, os patótipos, que são mais preocupantes e que causam aí as diarreias, os vômitos, esses sintomas bem característicos da intoxicação alimentar pela Escherichia coli. Por isso que é importante a gente saber que ela não é tão perigosa para o ser humano, mas em quantidades altas e os sorotipos patogênicos, aí sim ela pode ser um problema. A contaminação do alimento por E. coli ocorre principalmente por contato direto ou indireto com fezes humanas ou pelo contato com excrementos de animais. Então, já que a gente sabe que ela habita o intestino do homem ou de animais, então a gente pode entender que a partir do momento que um alimento está contaminado com Escherichia coli, este alimento teve aí uma contaminação direta ou indireta com fezes humanas ou animais, tudo bem? Então, ela pode ser um indicador de qualidade de higiene de um alimento. Tudo bem? E aqui, só para representar, a gente tem uma foto
da Escherichia coli de um microscópio com aumento de 100 sobre óleo de imersão, né? E ela tem essa característica. Ela é uma gram-negativa, então, pelo método de coloração de gram, ela fica rosada ou vermelha, e o formato dela é de bastão único, ou bacilo único, né? Dentre as cepas que nós conversamos que existe com potencial de causar diarreia, estão a E. coli enteropatogênica clássica, que é conhecida como EPEC, e ela é responsável por causar aí a diarreia infantil em países desenvolvidos e pode gerar casos clínicos mais graves. Geralmente é apresentada com diarreia aquosa. Também pode ter casos de diarreia sanguinolenta, seguida de febre, mal-estar e vômito. Já a E. coli enteroinvasiva, que é chamada de EIEC, ela está intrinsecamente relacionada a questões bioquímicas e genéticas da Shigella. Pode apresentar fezes sanguinolentas com presença de muco nos casos que são mais graves. Outro tipo de E. coli é a enterohemorrágica, chamada de EREC, ou produtora de toxina Shiga. Essa cepa, ela tem como fator primordial de virulência a produção da toxina Shiga, e ela pode apresentar fezes diarreicas que são sanguinolentas, além de ter também aí a presença de anemia hemolítica e falha renal aguda. E muitas vezes ela pode evoluir para insuficiência renal grave e colite hemorrágica. E, por último, a gente tem a E. coli enterotoxinogênica, a ETEC, que é conhecida por causar diarreia em crianças em países pobres, como, por exemplo, aí conhecida de diarreia do viajante. Ela apresenta fezes líquidas, dor abdominal, febre baixa, náuseas e mal-estar. E também pode estar, geralmente, está associada ao alto índice de desidratação. O importante que a gente deve saber é o seguinte: quando muitas vezes o paciente ele entra em contato com um alimento contaminado, com água contaminada, e ele desenvolve aí a diarreia, ou náuseas, ou vômito, esse problema muitas vezes ele é ilimitado, ele passa em poucos dias e a pessoa não tem grandes danos. Mas o principal problema relacionado com as DTAs que tem aí a presença da diarreia é a desidratação. Então, é importante manter esse paciente hidratado e observar, porque o que leva ao óbito, a principal maioria das vezes, é a desidratação do paciente. Muito bem. Então, agora a gente sabe que existem, né, as Escherichia coli, e, então, vamos falar sobre os coliformes totais. Então, o que são os coliformes totais? Eles são bacilos gram-negativos e não formadores de esporos, que são capazes de fermentar a lactose com produção de gás quando incubados de 35 a 37 graus Celsius por até 48 horas. Dentre as bactérias deste grupo dos coliformes totais, nós temos, ali na família das Enterobacteriaceae, os gêneros da Escherichia, da Enterobacter, o Citrobacter e a Klebsiella. Então, o primeiro ponto importante aqui é que dentro dos coliformes totais, eu tenho um grupo maior de micro-organismos. E, dentre esse grupo, apenas a Escherichia coli tem como habitat primário o trato intestinal do homem e dos animais. Portanto, a gente sabe que a presença de coliformes totais nos alimentos não indica necessariamente a contaminação fecal ou ocorrência de enteropatógenos, ou seja, existe o grupo dos coliformes totais, que pode ter Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella, mas só a Escherichia coli, que tem como habitat primário o trato intestinal do homem e de animais. Então, às vezes a gente vê notícias, informações que falam que a presença de coliformes totais está associada à contaminação fecal, e isso não é verdade. A partir do momento que eu não tenho análises que me definam qual é esse coliforme que está ali presente, eu não posso fazer essa afirmação, porque o grupo de coliformes totais é um grupo maior. E mesmo o grupo dos coliformes termotolerantes, que está associado ao elevado número de patologias e que tem como principal representante a Escherichia coli,
também a gente tem que tomar muito cuidado de falar que é só isso, é só a Escherichia coli, ou que é sim, de fato, a contaminação através de fezes, tudo bem? Então, os coliformes termotolerantes, eles estão associados a um elevado número de patologias, cujos agentes etiológicos são isolados em laboratórios de microbiologia clínica, que é o que a gente vai ver aqui o passo a passo, e diretamente considerados o motivo da maioria das infecções intestinais humanas conhecidas. Então, o patógeno mais importante desse grupo é a Escherichia coli. Por isso, nesse grupo, a gente vai quantificar, a gente vai isolar e, por último, a gente vai confirmar molecularmente. Então, tem que ter todo esse cuidado antes de afirmar que existe X micro-organismo em um alimento, antes de considerar aquele alimento impróprio ou aquele alimento próprio. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso, o que é importante a gente entender e deixar bem claro é que coliforme total é diferente de coliforme termotolerante. Até porque o nome termotolerante remete aí a tolerar um pouquinho de temperatura mais elevada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa definição. Já que nós vamos falar sobre as técnicas de quantificação e identificação dos micro-organismos, vamos relembrar um pouquinho quais são essas técnicas de semeadura e vamos começar em meio sólido. Então, quando a gente fala de meios de crescimento, a gente tem os meios sólidos, que são chamados de agar, e a gente tem os meios líquidos, que são chamados de caldos, né? Os meios de cultura em si, eles são insumos preparados para fornecer para a gente, aliás, para fornecer para a bactéria, né? Os nutrientes para o crescimento e desenvolvimento que ela precisa, estando fora do habitat natural dela. E aí, a gente vai começar com esse tubo de meio sólido através da estria sinuosa. Então, aqui a gente vai ter uma alça bacteriológica, e aqui nós temos essa foto representando um tubo de ensaio com o nosso meio sólido, que a gente também pode chamar de agar, e essa imagem aqui a gente representa que eles chamam de bisel, ou quando o meio está tombado e fica meio inclinadinho assim. Então, com essa estria sinuosa, a gente vai semear com a alça bacteriológica, a gente vai pegar um pouquinho da unidade formadora do micro-organismo que a gente quer analisar, vai colocar aqui na ponta, de cima para baixo, e vai fazer o zigue-zague e vai subir bem devagarzinho, sem furar o meio, até o final do tombamento do agar. Geralmente, esse tipo de semeadura tem o objetivo da gente conseguir uma quantidade grande de bactéria. Então, por onde eu passei aqui, ó, ele vai crescer e vai me dar uma massa bem grande aqui em cima, onde eu posso pegar e semear, repicar e fazer as minhas análises depois. Outro meio de semeadura é de estria reta, aonde eu vou usar uma alça bacteriológica, só que agora ela é reta, tá vendo? Aqui ela tem uma bolinha na ponta, calibrada, aqui ela é reta. E aí, novamente, por cima, eu vou enfiar aqui no meu meio sólido, mas não vou perfurar. Eu só vou enfiar e vou subir ela reta. Esse meio, ele tem o objetivo da gente ter uma pequena massa de micro-organismo. Então, diferente desse aqui, que vai crescer em tudo quanto é lugar, esse aqui ele já vai crescer mais centralizado. O outro meio que a gente tem de fazer semeadura é através de uma estria central. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver o tombamento que eu tô falando. Aqui tá de frente, talvez não tenha sido possível entender, mas aqui dá para ver melhor. Então, o tubo, na hora que a gente fez o meio, ele foi inclinado para ficar esse tombamento aqui, que também é chamado de bisel. Então, como essa estria central, eu vou pegar a alça bacteriológica de novo, sem aquela bolinha aqui, e vou fazer eu vou fazer o furo deste meio. Dentro dessa picada central, eu vou semear com a agulha bacteriológica e, geralmente, o objetivo deste tipo de semeadura é verificar a fermentação e a motilidade de algumas técnicas. Então, eu vou conseguir ver se esse micro-organismo é capaz de fermentar, e aí o meu meio pode produzir gás, pode mudar de cor.
E também questão de motilidade em outras técnicas, né? Eu tenho também a picada em profundidade. Essa aqui eu semeio com a minha agulha bacteriológica no centro até o fundo. E aí vai depender da finalidade, né? Pode acontecer da pessoa furar 2/3 e não chegar no fundo. E geralmente ele é utilizado para verificar também a fermentação e a motilidade de algumas bactérias. Aqui, vou apresentar para vocês verem de uma forma mais didática, nesse tubo eu tenho um exemplo de estria sinuosa, onde eu peguei do fundo, fui fazendo a estria até em cima, no tombamento, e aí eu tenho bastante quantidade de micro-organismo. Agora, como é que seriam em placas? Então, eu tenho a placa de Petri, e aí eu fiz o meu meio sólido, né, que é geralmente com agar, e coloquei ele aqui. A partir do momento que eu coloquei meu meio aqui dentro, eu vou seguir aí para semeadura. Esse aqui, que é o primeiro, chamado de pour plate ou disseminação, também conhecido como método de profundidade, a gente transfere. Só um minutinho. Aqui. A gente transfere 1 ml da cultura para a placa de Petri vazia, coloca mais ou menos 10 a 20 ml de meio, que já vai estar fundido, líquido, né? Esperando ficar sólido, sobre essa cultura e vamos homogeneizar com movimentos circulares. Então, dá para ver aqui que a gente vai homogeneizar dessa forma. A gente vai pegar a placa e fazer meio que mexer a placa em 8 para homogeneizar direitinho. Esse método, ele serve para contagem bacteriana. Ele é utilizado para analisar os micro-organismos anaeróbios, adicionando uma ou outra camada de meio fundida após o endurecimento da primeira camada. Então, você vai realmente ali fechar o espaço de respiração dessa bactéria. Aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho esgotamento em estria ou estria múltipla, que é onde eu transfiro uma alçada da cultura para o meu meio sólido e eu faço estria com a alça bacteriológica sobre esse meio, igual está aqui na foto. Eu coloco aqui e puxo ele e faço estria. A placa pode ser dividida em 4 quadrantes e a inoculação ela pode ser feita de 2 tipos. Eu posso fazer 3 estrias ou eu posso fazer 4 estrias igual tá aqui nessa de baixo. O objetivo é ter colônias isoladas, porque a partir do momento que eu puxo aqui, aí eu vou desgastando a colônia que está na minha alça e vou fazendo as colônias ficando mais isoladinhas, mais separadinhas para depois eu utilizá-las. É importante não cruzar as estrias, então dá para observar que aqui eu finalizei, aqui não toquei, não toquei do outro lado, então não cruzar as estrias. Não tocar a alça na estria anterior, no caso, né? E pode flambar a alça entre uma estria e outra também, se você achar que é necessário. Outro método é o da estria simples. Esse método da estria simples, a gente vai pegar a alça bacteriológica e aí eu posso fazer ele de 2 formas. Eu posso fazer ele com a alça bacteriológica ou com a agulha bacteriológica. Eu vou transferir esse meio eu vou transferir essa bactéria para o meu meio e vou estriar com a alça do jeito que eu quero, ou simples, ou aqui no meio. O objetivo dessa técnica é para visualizar determinadas propriedades metabólicas, como, por exemplo, a produção de enzimas hidrolíticas, que é quando tem ali a hidrólise de substância do meio, por exemplo, da gema do ovo, do sangue, e produção de pigmentos também. E por último, nós temos o spread plate, ou de distensão, que é bastante utilizado em laboratório para a gente poder fazer, por exemplo, o antibiograma. Então, nesse método, eu vou espalhar uniformemente pela minha placa, e aí eu posso espalhar, por exemplo, com a alça de Drygalski,
E aí eu espalho uniformemente. Eu posso espalhar também com a ponta da pipeta, ou com a minha alça, ou com suave, enfim. Eu quero um crescimento confluente aqui dentro. E aí, essa técnica, ela me ajuda. No caso do antibiograma, quando eu coloco o disco, eu consigo ver aonde ele inibiu ali o crescimento do meu micro-organismo. E só para a gente representar nessa foto, um exemplo de semeadura em estria simples. Tudo bem. E agora, dentro das técnicas de semeadura em meio líquido, a principal delas aqui é a da difusão, aonde eu tenho uma alçada da colônia, né? Minha colônia vai estar aqui. Opa, cadê? Isso, a minha colônia vai estar aqui. E aí eu coloco ela aqui dentro, no meio líquido, com uma agitação da alça para maior difusão dos meus micro-organismos. Eu posso inclinar o tubo a 30 graus e esfregar na parede desse tubo, né, a minha alça, e voltar sempre à posição inicial, que é ela em pezinho assim. Geralmente, o objetivo desse tipo de semeadura é um repique genérico para o crescimento bacteriano em meio líquido, certo? Então, aqui só para representar um meio que foi feito através de difusão. Muito bem. Então, dentro das análises microbiológicas que a gente vai mostrar para vocês, a gente começa com a Escherichia coli. Que, para a gente conseguir analisar esse micro-organismo, nós vamos fazer essa avaliação em duas etapas. A primeira, através da quantificação dos coliformes termotolerantes, aonde eu vou ter a técnica de fermentação em tubos múltiplos com caldo lactosado, caldo VB, caldo EC, e a segunda, onde a gente faz o isolamento dessa bactéria que a gente está objetivando achar aqui, no caso, a Escherichia coli, que vai ser pelo meio de cultura seletiva e diferencial, aqui no caso, o agar macunque. Então, para quantificação e isolamento da Escherichia coli, a gente vai começar com a preparação da nossa amostra. E para preparar a nossa amostra, a gente vai utilizar o caldo de enriquecimento, que aqui no caso foi a água peptonada a 1%, que é um meio não seletivo para recuperação de bactérias em menor quantidade, ou que sofreram danos relativos ao processo de armazenamento. Então, ele é um meio que serve para desestressar, para reorganizar aí esses micro-organismos e me ajudar aí no crescimento das análises futuras. Então, aqui do lado eu tenho uma foto. Eu vou utilizar com bastante exemplos aqui, o queijo, né? Então, nessa foto aqui a gente vê um pote de água peptonada com o queijo pesado, e aqui eu tenho outros potes de água peptonada com queijo também. E aí, ainda na preparação da minha amostra, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água peptonada a 1% e vou utilizar a triplicata técnica, ou seja, eu vou pegar a minha amostra e vou tirar 3 alíquotas da mesma amostra. E aí eu posso pegar daqui, 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 do meio, de lá. Eu sei que eu preciso pesar 25 gramas 3 vezes dessa amostra. Então, vai ser 25 gramas aqui, 25 gramas aqui e 25 gramas aqui. Com isso, essa primeira diluição aqui, já que eu tenho 225 ml de água peptonada com 25 gramas da minha amostra, eu vou ter uma diluição a 1%. Mas eu preciso fazer diluições seriadas para diminuir aí a minha carga bacteriana e conseguir fazer as minhas análises durante o processo. Então, deste meio -1, cada pote desse é triplicata. Então, vai ser 1, 2, 3. Deste pote aqui, eu vou pegar 1 ml ou 1000 microlitros e vou passar para outro tubo e vou fazer uma diluição -2. Deste tubo, que eu tô com a diluição de -2, eu vou pegar 1000 ml e passar para o tubo 3 para fazer a diluição -3. E vou fazer o mesmo procedimento para fazer a diluição -4. Então, eu tenho um tubo para cá, eu tenho um pote para cá, um pote para cá e um pote para cá, e com isso eu tenho a minha triplicata técnica. Aí, depois que a gente já fez as nossas diluições seriadas, nós vamos começar a nossa fermentação em tubos múltiplos para o teste presuntivo. Aqui, nós estamos utilizando os números mais prováveis. O número mais provável
é uma contagem de micro-organismo que permite avaliar estatisticamente a quantidade do micro-organismo que está presente na minha amostra, para tentar estimar a proporção viável metabolicamente ativa dentro da minha amostra. Ou seja, a nossa técnica de tubos múltiplos, ela vai tentar me trazer um resultado mais homogêneo, um resultado mais próximo do que é ali a carga real deste alimento, certo? E ela é muito tradicionalmente usada para análises de coliformes totais e coliformes termotolerantes também. E aí a gente começa o seguinte, utilizando o nosso meio de cultura líquido, como, por exemplo, caldo laril sulfato triptose, LST, ou como nós chamamos no laboratório de caldo lactosado, nós vamos enriquecer os nossos micro-organismos que são fermentadores de lactose. E a positividade desse teste a gente vai ver através da produção de gás, que vai ficar acumulado nos tubos de Durham, que eu vou mostrar para vocês a seguir, a partir da fermentação da lactose do meio do caldo lactosado. Por isso, esse primeiro teste, ele é chamado de presuntivo porque outras bactérias que não são pertencentes ao grupo dos coliformes podem fermentar a lactose e produzir gás. Então, ele é presuntivo porque ele não vai me dizer, olha, isto aqui é 100% de certeza de gram negativo. Não. Ele vai ser um pontapé inicial, onde uma característica muito forte que eu tenho de bactérias gram-negativas é fermentar a lactose. Mas, como a gente tem outras que fermentam também, então ele é presuntivo. Por isso, o que der positivo nele, nós vamos seguir com as análises. Mas o que der negativo nele, a gente não precisa nem se preocupar. Tudo bem? Continuando no teste presuntivo, e aqui eu tenho essa foto mostrando para vocês, do teste puro, sem bactéria, e aí você consegue... Essa foto não tá tão boa, mas dá para ver que ele é um meio mais transparente, ele é um caldo transparente, e aqui dentro eu tenho um tubo Eppendorf dentro do meu tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio, ele é vedado como algodão, porque uma das principais características dos coliformes totais e dos termotolerantes é produzir gás. Então, a gente veda ele para, quando ele produzir gás, a gente conseguir observar pelas bolhas, ou pelo submento do Eppendorf, ou pelo gás dentro do Eppendorf, certo? E aí, esse tubo aqui que está sem bactéria, após 24 horas com o micro-organismo, a gente consegue observar a positividade pela formação de gás, e aqui a gente consegue ver bastante espuminha, e olha só como o Eppendorf subiu. Então, aqui a gente tem muita produção de gás, sem contar que também o líquido ficou turvo, ok? Aqui, só a cargo de curiosidade, a gente tem aí a composição deste meio, que é a triptose, fosfato de potássio, cloreto de sódio, lactose, fosfato monopotássico e laril sulfato de sódio. Tudo bem, depois que a gente passou no teste de presunção, teste presuntivo, a gente vai para o teste de confirmação. E o teste de confirmação dos coliformes totais, e aí eu preciso que vocês, né, retomem aí esse conceito de coliformes totais, nós vamos inocular uma fração do caldo lactosado que foi positivo em um meio seletivo. E o meio seletivo que a gente vai utilizar aqui é o caldo verde brilhante lactose bilha 2%. E dentro deste caldo eu tenho dois inibidores, que é a bile e o verde brilhante. E eles vão ser inibidores do crescimento da microflora acompanhante. Então, neste caldo aqui, seletivo, vai crescer para mim os coliformes totais. O que não for coliforme total, mas que fermenta a lactose, não vai crescer. Agora, o que for coliforme total e que fermenta a lactose vai crescer aqui dentro, até porque a lactose é o único carboidrato dentro deste meio seletivo. A representação dele está aqui. Então, aqui eu tenho esse tubo de ensaio com o Eppendorf dentro. E aqui, de novo, esse tubo não tem ainda a bactéria. E a gente, assim como no teste de presuntivo, a produção de gás nos tubos de Durham, nas condições do teste, indica que houve o desenvolvimento da bactéria gram-negativa que fermenta a lactose, que é uma característica do grupo dos coliformes. Só para vocês saberem a composição desse caldo, que é bile de boi, digestão péptica de tecido animal, lactose verde brilhante
E aqui, para conseguir observar como é que ocorre a visualização desse meio. Então, aqui eu não tenho bactéria. Depois de 24 horas, quando o meio tem bactéria, olha como é que fica. O Eppendorf subiu, a gente consegue ver o gás, consegue ver também que tem o sobrenadante. Então, olha só como é que ficou. O caldo ficou turvo e ele ficou aqui com vários sobrenadantes no fundo. Então, assim a gente identifica e considera a positividade desse meio. Muito bem, então agora a gente já passou pelo teste presuntivo e confirmou o nosso coliforme total. Mas, ainda dentro da quantificação dos nossos coliformes, nós temos aí a detecção do coliforme termotolerante. E se a gente for pensar um pouquinho aí sobre a origem do nome, esse coliforme termotolerante que aguenta um pouquinho mais de temperatura, eu vou inocular as minhas amostras que foram suspeitas no caldo lactosado. Então, o caldo lactosado ele é presuntivo para confirmação e ele é presuntivo também para minha detecção de termotolerante. E aí eu vou inocular esses caldos suspeitos em tubos contendo caldo EC ou caldo Escherichia coli, e este nome ele é de propósito mesmo, porque a Escherichia coli é a principal representante dos termotolerantes. E nós vamos transferir uma porção dos tubos de ensaio, né, da lactose para o EC, e incubá-los a 45 graus por 24 horas em banho-maria. Então, a presença de coliformes termotolerantes vai ser confirmada novamente pela produção de gás. Então, percebam, todas as vezes que eu analisei tubos contendo caldo, e aí foi o caldo lactosado, o caldo verde brilhante ou o caldo EC, a positividade sempre vai ser pela formação de gás, porque essa é uma característica principal dos coliformes totais e termotolerantes, que é produzir gás a partir da fermentação da lactose. E aqui eu tenho essa imagem representativa dos tubos contendo o caldo EC sem estarem com bactérias. E aqui, no caso do tubo que após 24 horas estava com bactérias e fermentou, subiu aqui, o Eppendorf produziu gás. E a cargo de curiosidade, essa é a composição do caldo EC, que é a caseína enzimática hidrolisada, lactose, mistura de sais biliares, fosfato de potássio, fosfato monopotássico e cloreto de sódio. Lembrando que esses meios, tanto o caldo lactosado, quanto o verde brilhante, quanto o EC, a gente compra o meio liofilizado e faz essa diluição dentro do laboratório, tudo bem? Muito bem. Então, dentro do coliforme total, do grupo dos coliformes, a gente viu que os tubos positivos no caldo Lario, que também foram positivos no verde brilhante, são os considerados de grupos dos coliformes totais, ou seja, teste presuntivo, caldo lactosado, mais teste confirmativo, o caldo verde brilhante, ambos com produção de gás a 24 horas, de 35 a 37 graus Celsius. Dá para a gente aí o grupo dos coliformes totais. E dentro do grupo dos coliformes totais, eu não preciso seguir com isolamento, porque a gente já viu que tem vários gêneros que podem estar dentro desses grupos. Mas, dentro dos coliformes a 45 graus Celsius, ou coliformes termotolerantes, que é um indicador de contaminação fecal, pertencente ao grupo de bactérias de coliformes que utilizam a lactose a 45 graus e produzem gás. Também são denominados de coliformes termotolerantes. São expelidos em grande quantidade nas fezes e têm resistência semelhante aos patógenos entéricos. A presença desse micro-organismo pode indicar que houve contaminação fecal no alimento, por isso existe a possibilidade também de haver outros patógenos, como a salmonela. Muito bem. No caso dos coliformes a 45 graus Celsius, nós temos o teste presuntivo, que foi o caldo lactosado, mais o teste confirmativo termotolerante, que foi através do caldo EC em banho-maria. E nós temos aí o grupo dos coliformes termotolerantes, ou também chamados de coliformes a 45 graus Celsius. Esse micro-organismo aqui, esse grupo aqui de coliformes termotolerantes, pode ter a Escherichia coli, que é o principal representante, mas pode ter outras coisas. Então, neste caso, a gente costuma fazer
o isolamento e seguir com a identificação para confirmar mesmo se ali nós tínhamos a Escherichia coli. Então, só para a gente resumir aqui tudo que foi falado, teste presuntivo inicial com caldo lactosado, mais inoculação de cada diluição que a gente fez lá quando estava preparando a nossa amostra a -1, -2 e -3, dentro do caldo lactosado, incubados a 37 graus por 24 horas na estufa, positividade medida pela presença de gás, turbidez ou sobrenadante. E os resultados vão ser expressos em números, mais provável por grama. Já nos termotolerantes, os tubos positivados no caldo lactosado, passados para o caldo EC e, em seguida, incubados em banho-maria a 45 graus por 24 horas. Positividade, com a turvação do caldo, produção de gás e os resultados também expressos em NMP por grama. Só para deixar um pouco mais claro, eu tenho a minha amostra, 25 gramas da minha amostra em 225 ml de água peptonada, homogenizo, e aí vou ter a minha primeira diluição a -1. Dessa diluição a -1, eu vou pegar 1 ml ou 1000 microlitros e passar para o meu tubo Falcon, contendo aí 9 ml de água peptonada, para fazer a minha segunda diluição a 10-2. Deste meio 10-2, eu pego mais 1 ml ou 1000 microlitros e coloco em um terceiro tubo de Falcon com água peptonada, 9 ml, e faço a minha diluição a 10-3. A partir do momento que eu tenho a diluição -1, -2 e -3, eu vou fazer a inoculação nos meios. E aí eu vou começar com o teste presuntivo, que é o caldo lactosado. Então, este tubo, eu vou passar ele para 3 lugares. 1, 1, 1, -1, -1, -1. Este tubo -2 também vou passar para mais 3. 1, 2, 3. Esse tubo -3 também vou passar para mais 3. 1, 2, 3. Incubei 35 a 37 graus por 24 horas e vou ter o resultado. Os que forem positivos, eu vou seguir com as minhas análises. Então, esse tubo foi positivo. Digamos que tem os outros também, mas vamos seguir aqui o esquema. Esse tubo foi positivo. Se ele foi positivo, eu vou passar ele para mais 2 testes, que é para confirmar os coliformes totais, e aí eu faço essa análise e descarto, não preciso seguir com inoculação, não preciso. E também passo para o caldo EC, que é onde eu quero confirmar os coliformes termotolerantes, que alguns autores vão chamar de coliformes fecais, eles são conhecidos, mas que tem como principal representante a Escherichia coli, e aí eu vou passar para os 3 também. Levo esse aqui, o caldo EC, Escherichia coli, termotolerante, para banho com a temperatura mais elevada, e esse aqui, que é o confirmativo dos coliformes totais, eu vou voltar para a estufa só para confirmar. Confirmei o caldo VB, descartei, anotei e faço meu cálculo. Confirmei o caldo EC, vou continuar com a inoculação para isolamento de bactérias. Como é que a gente vai fazer, então, para chegar nesses cálculos? Para determinar um número mais provável dos micro-organismos na nossa amostra, a gente vai ter uma amostra líquida, em uma amostra líquida, as bactérias que podem ser separadas por agitação, resultando numa suspensão em que as células estejam uniformemente distribuídas, e a comparação de tubos com crescimento positivo ou negativo após a incubação vai permitir para a gente estimar, por cálculo de probabilidade, a densidade original desses micro-organismos da amostra. Então, a gente usa como base uma tabela estatística de Hoskins para os 3 tubos. Por exemplo, o número mais provável ele é estimado onde resultados são relatados como positivos e negativos em uma ou mais diluições decimais. Por isso, essa técnica consegue fornecer para a gente informações sobre a população presuntiva de coliformes totais, que é o nosso pontapé inicial, a população real de coliformes totais, que acontece depois que a gente faz o teste de confirmação, e a população de coliformes de origem fecal, que acontece depois que a gente faz a nossa confirmação dos coliformes termotolerantes. Para a gente determinar o nosso NMP, a gente vai verificar a combinação formada pelos números dos tubos que foram positivos. Então, a gente utilizou a diluição -1, -2 e -3.
que é equivalente aí a 1 para 10, 1 para 100 e 1 para 1000. Como é que vai ser? Nos 3 tubos da diluição a menos 1, que a gente inoculou, os 3 foram positivos. Dos 3 tubos da diluição a menos 2 que a gente inoculou, só 2 foram positivos. E dos 3 tubos da diluição a menos 3 que a gente utilizou, só 1 foi positivo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Existem várias combinações. Pode ser que as 3 diluições, menos 1, menos 2 e menos 3, sejam todas positivas, sejam todas negativas. Enfim, existe uma combinação infinita. Mas, neste exemplo aqui, a gente tem uma combinação de 3, 2, 1, considerando que o primeiro representa a diluição menos 1, o segundo representa a diluição menos 2 e o terceiro representa a diluição menos 3. Neste caso, a gente vai determinar o nosso NMP consultando a tabela, onde ele vai me dar o resultado de 150 NMP, ou 1,5 vezes 10 elevado a 2 NMP por grama. Vamos ver como é que isso fica? Vamos lá. Nossa primeira diluição, a menos 1. Primeiro, o segundo e o terceiro tubo foi positivo, então eu tenho aí representado pelo número 3. Na segunda, menos 2. O primeiro foi negativo, o segundo e o terceiro foi positivo, representado pelo número 2. E na menos 3, eu tenho o primeiro e o segundo que foram negativos. E quando eu falo negativos, é porque não cresceram as bactérias, tá? O que eu chamo positivo é o que cresceu a bactéria. E é representado pelo número 1. Essa sequência de 3, 2, 1, eu vou analisar nesta tabela, que é a minha referência, e eu vou ver que ele me deu um valor de 150 de NMP por grama. Esse 150 eu vou jogar no log, e aí eu tenho o resultado final de 2,17 log de NMP por grama. Tá, Letícia, mas como que eu vou usar esse valor? Da seguinte forma, por exemplo, a legislação brasileira, com a Instrução Normativa número 60 de dezembro de 2019 da Anvisa, ao tratar sobre queijo, então eu comentei com vocês que eu ia utilizar muito aqui o exemplo do queijo, ele falou o seguinte, que os coliformes termotolerantes tinham um valor limite de presença nos queijos, que era de 3 log de NMP por grama. Portanto, se o alimento tivesse menos que 3,0 log de NMP por grama, ele estaria próprio para consumo. Mas, se esse alimento tivesse um número maior do que 3,0 log de NMP por grama, ele estaria impróprio para consumo, constando aí uma possível falta de higiene. Portanto, se a gente pegar esse exemplo que nós acabamos de fazer aqui, o 150 log de 10, que dá aí o nosso 2,17 log de NMP, daria para a gente, neste exemplo, uma amostra que estaria própria para consumo. Então, esse é o objetivo. A gente analisa parte por parte como se fosse um funil. Então, primeiro a gente pega uma amostra que pode ter milhões de coisas ali, coloca ela em um meio que não é tão seletivo, mas que de certa forma acaba sendo seletivo, e aí a gente vai fazendo como se fosse um funil, vai afunilando e chegando no nosso objetivo aqui, que foi a quantificação de Escherichia coli que eu teria em um alimento. Mas, além disso, é importante a gente isolar. Já que a gente viu que dentro do termo tolerante, por exemplo, eu tenho a Escherichia coli, mas eu tenho outra coisa, então é importante a gente isolar. Então, quando a gente vai isolar, eu vou pegar os meus tubos ECs que foram positivos e com uma alça bacteriológica, eu vou semear eles em uma placa de Petri contendo o meu meio que é seletivo e diferencial. E no caso aqui, o meio seletivo e diferencial que a gente utiliza é o Maconch. E aí, esse Maconch ele é incubado na estufa a 37 graus, e a positividade, ou seja, as colônias que eu vou considerar sendo positivas para Escherichia coli, são as colônias que apresentarem-se dessa forma, rosadas, com um aspecto seco, com um halo em volta rosado, sem ser transparente. O Maconch, ele é um dos primeiros meios de cultivo para bactérias gram-negativas. E ele é indicado porque a bactéria ela fermenta a lactose nesse meio, né? Então, ele é recomendado a utilização desse meio, né? Em amostras clínicas que contêm a microbiota mista, como, por exemplo, urina, fezes, secreções. E as bactérias gram-negativas, elas se desenvolvem melhor com essa técnica e se diferenciam
por apresentarem a habilidade de fermentar a lactose. Então, quando ela fermenta a lactose, ela fica rosinha. E a gente consegue observar. Quando ela não fermenta, ela fica transparente. Então, por isso que a positividade aqui, ela é primeiramente visual. Então, eu vi essa colônia neste meio seletivo e diferencial apresentou as características específicas da Escherichia coli, então agora eu vou para a minha última técnica aqui dentro do laboratório de microbiologia, que é a coloração de grão. Então, a coloração de grão é um método que ele é muito utilizado para a gente classificar inicialmente as bactérias, e a gente acaba fazendo essa classificação de uma forma visual. Então, apesar da gente ter feito todas as análises e ver que a gente tem uma colônia típica para a Escherichia coli, a gente vai seguir com a análise da coloração de grão, porque ele permite que a gente visualize essas bactérias no microscópio e observe aí essa identificação desse micro-organismo, principalmente considerando a estrutura, né? Então, o método de coloração de grão, ele é um método muito antigo e ele inicialmente recebeu esse nome aí pela pessoa que desenvolveu ele, né? Que no caso a gente tem aí o patologista dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, né? E até hoje a gente continua utilizando muito esse método de coloração de grão como forma de selecionar se aquela análise que a gente fez ali, ela está correta. Por exemplo, eu isolei a minha amostra de E. coli. Como eu mostrei para vocês inicialmente, a E. coli, ela é um gram negativo com formato de bacilo. Então, eu passei por todos os processos, levei ela para a placa. Agora eu vou olhar no microscópio. Se, por exemplo, eu abrir o microscópio ali e eu ver que é um coco roxo, então eu já sei que não é. Aconteceu algum erro, cresceu alguma coisa que não deveria, então ela serve como uma forma de confirmar, certo? Em suma, esse procedimento de coloração de grã, ele permite a identificação das bactérias, considerando aí as diferenças físicas e químicas que elas têm, né? Basicamente pela constituição delas. Então, por isso que lá no começo eu mostrei para vocês a diferenciação, a gente relembrou aí essa questão da parede celular, porque aqui na coloração de grã, é basicamente isso que vai definir a fixação das cores na parede dessas bactérias. De fato, os corantes, né, eles vão permitir aumentar o contraste aí para a gente conseguir identificar esses micro-organismos. E a gente considerando que tem diferença de grau de permeabilidade na parede das gram-positivas para as gram-negativas, a gente consegue observar elas aqui na coloração de grão. Então, como é que vai ser? O primeiro passo é a gente pegar a nossa unidade formadora de colônia que a gente pretende colorir. Então, a gente vai pegar uma alça bacteriológica e vai colocar na lâmina. Mas antes da gente colocar a nossa bactéria, a gente vai colocar água destilada. Então, a gente coloca a água destilada para deixar o meio úmido, traz a alça bacteriológica para a nossa unidade formadora de colônia e aí homogeneiza para ela ficar espalhadinha na lâmina. Em seguida, a gente começa a nossa coloração após a secagem dessa mistura que a gente acabou de fazer. Primeiro corante que a gente vai colocar é o violeta de Enciana. Então, a gente coloca esse corante na lâmina e conta 1 minuto. Após 1 minuto, a gente vai lavar essa lâmina com um fio de água. E aí pode ser água destilada ou pode ser água corrente. E aqui neste exemplo, eu estou mostrando para vocês água destilada, mas a própria instrução do Ministério da Saúde fala para a gente que pode ser água corrente. O que acontece? Pelo fato das bactérias gram-positivas terem as paredes mais espessas, elas retêm o cristal de violeta, por causa da grande quantidade de peptídeo glicano. E a parede vai conseguir reter essa cor roxa. Em seguida, a gente vai inundar a nossa placa com a solução de iodo, que geralmente a gente usa Lugol, né? Vai deixar por 1 minuto também, e após esse 1 minuto, nós vamos novamente lavar com fio de água, que pode ser água destilada ou pode ser água corrente. Depois, nós vamos lavar a nossa lâmina com a solução descorante. E aí você pode lavar durante uns 15 segundos. Essa solução descorante geralmente é álcool absoluto, certo? E aí a gente, depois que lava
a nossa placa, a nossa lâmina com a solução descorante, novamente a gente vai lavar com água destilada. Então, as células gram-positivas vão ficar azul escuras, e as células gram-negativas, pelo fato de possuir uma parede de peptidoglicana mais fina, não vão conseguir reter o violeta. E aí elas vão descolorir. E por isso, a gente segue com a próxima coloração, que é o nosso contraste, o nosso contracorante, que aqui ele dá o exemplo da safranina, mas a gente também pode usar a fucsina. Deixa por 1 minuto, após 1 minuto a gente vai lavar com um fio de água destilada ou água corrente, e as células que estavam já coloridas com violeta vão continuar violeta, e as células que estavam descoloridas durante o processo de descoloração agora vão ficar vermelhas ou rosas, que são as gram-negativas. E aí a gente segue com o último passo, que é levar essa coloração, essa placa colorida, para o microscópio e observar. Então, essa metodologia, ela de fato consegue ajudar a gente a identificar uma bactéria e, através dessa bactéria, por exemplo, determinar qual é o melhor tipo de tratamento. E, dessa forma, aplicar aí a tecnologia, né, o tratamento mais adequado. E mesmo que nem todas as bactérias possam ser diferenciadas através da coloração de grão, com certeza essa metodologia ela tem uma grande aplicação no diagnóstico clínico e também na pesquisa biológica. E aí, a gente viu que é uma etapa que tem bastante pontos, então a gente colore, a gente descolore e a gente colore novamente. E existe o mnemônico, que dá para a gente lembrar, que é o Vi, Lulu, Ali, Fumando. Então, o Vi é o violeta, primeiro corante, Lulu, Lugol, fixou a cor, álcool, descorante, fucsina, contracorante. Então, é Vi, Lulu, Ali, Fumando, para nunca mais vocês esquecerem aí a ordem de coloração no método de Gram. E a ponto de curiosidade, aqui a gente tem a nossa E. coli. Depois de todo esse processo de pegar a nossa amostra, tratar a nossa amostra, levar ela para o teste presuntivo, confirmação, termotolerante, e aí isolar e fazer a coloração de grão, é assim que ela deve se apresentar. Então, a E. coli ela vai ter esse aspecto rosado, com formato de bastão, e vai ficar assim no microscópio. Por fim, após o isolamento da E. coli, a gente vai partir para a confirmação molecular através da técnica da reação de cadeia em polimerase. Aqui, por si só, eu consigo entender, através das análises que eu fiz, através do meu objetivo de pesquisa, que é E. coli. Pode acontecer alguma coisa dela não ser E. coli, pode acontecer de ter contaminação e outro micro-organismo aqui dentro? Pode. Então, por isso, a gente leva para a reação em cadeia de polimerase para poder confirmar que isso aqui é o que eu estou dizendo que é mesmo, para eu poder gerar um laudo, para eu poder gerar um resultado, para eu poder gerar um artigo mais confiável. Muito bem, eu finalizo essa parte e a gente já volta com o Staphylococcus aureus. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que é esse aqui. Muito obrigada, até mais. Uhum. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de identificação das principais bactérias patogênicas em alimentos, e agora falando sobre o Staphylococcus aureus. Novamente, eu peço desculpa para vocês, porque eu preciso fechar a câmera, mas a gente vai conversando. Então, o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria pertencente à família Microcaceae e é uma das espécies bacterianas mais comum e também a mais virulenta do seu gênero. Ele é encontrado em pele e mucosa de humanos e animais, sobretudo na nasofaringe. Então, tem vários estudos que falam que em indivíduos assintomáticos,
cerca de 20 a 30% de indivíduos assintomáticos têm ali a presença do Staphylococcus aureus nessa região do nariz, sem causar grandes danos. E ele tem uma grande importância para a saúde pública, principalmente pela capacidade dele de se adaptar a ambientes hostis. Então, o Staphylococcus aureus, ele consegue sobreviver a ambientes que seriam nefastos para outros micro-organismos e que ele consegue se adaptar e resistir. Então, ele tem aí essa característica que faz com que ele seja tão importante, né? Então, aqui nessa foto representativa do aureus, a gente tem uma visualização de microscopia óptica, onde a gente consegue observar, através da coloração de Gram, que ele é uma bactéria gram-positiva, em formato de cóculos e rearranjada em caixas. Então, se a gente observar o nome desse micro-organismo de Staphylococcus, no nome a gente já tem aí uma ideia de como é o formato desse micro-organismo na visualização microscópica. Quando a gente fala de quantificação e isolamento do Staphylococcus aureus através das análises microbiológicas, a gente começa com um meio de cultivo seletivo, que dentro do laboratório a gente chama de agar-sal de isolamento. O agar-sal de isolamento, ele é composto pelo agar padrão de contagem, que é o PCA, mais a suplementação de 6% de cloreto de sódio. Por que essa suplementação? O PCA, ele é um meio que ele cresce bactérias aeróbias e anaeróbias, mas como eu quero selecionar os micro-organismos que vão crescer aqui nesse meio agar, principalmente o Staphylococcus, eu vou suplementar com sal para que esse ambiente ele seja seletivo e não cresça micro-organismos que aguente aí essa grande quantidade de sal. Então, ele vai ser um meio seletivo porque eu vou conseguir manter dentro desse meio o Staphylococcus aureus, tanto o coagulase positiva quanto o coagulase negativa. Então, ele é um meio seletivo para isolamento de estafilococos patogênicos, que pode ser a partir de amostras clínicas, biológicas e também produtos farmacêuticos. O agar-PCA, que é utilizado aqui, né, nesse meio seletivo, ele é sugerido para a contagem total de bactérias aeróbias e anaeróbias heterotróficas, facultativas em águas, líquidos, produtos alimentícios, leites, produtos lactícios, laticínios e em todos os produtos de utilização humana. Mas, dentro da detecção do Staphylococcus aureus, a gente tem, então, essa composição aqui, que a cargo de conhecimento é o PCA, mais a suplementação de cloreto de sódio. Então, eu tenho triptona, glicose, extrato de levedura, mais o agar, né, que é para solidificar, e o cloreto de sódio. Muito bem. Já para a gente detectar o Staphylococcus aureus, no nosso agar isolamento, a gente vai inocular 100 microlitros da nossa amostra. Então, vamos retomar lá aquela parte de tratamento da amostra, onde a gente coloca a nossa amostra em água peptonada, e aí faz as diluições seriadas de -2, -3 e talvez, se for necessário, -4. Então, nós vamos pegar 100 microlitros da nossa amostra da água peptonada e fazer o plaqueamento pelo método de superfície, que a gente também já conversou, que é o speed plate, que é aquele que a gente coloca aqui, pega a alça de Drygalski e espalha pela placa inteira para conseguir observar depois. Nós vamos incubar essa placa a 37 graus por 24 a 48 horas em estufa bacteriológica. Como assim, Letícia? 24 ou 48? Como é que eu vou saber se é 24 ou quando que eu vou saber que é 48? Bom, depois que a gente isolar esse micro-organismo, depois que a gente inocular esse micro-organismo e levar para a estufa, com 24 horas a gente vai olhar a nossa placa. Existe aí colônias com características típicas. E o que seriam essas colônias com características típicas? Seriam aí colônias grandes e rodeadas de uma zona amarela. Então,
Com 24 horas, ao pegar essa placa, se eu observar que as colônias não estão tão separadinhas ou não estão em um tamanho que seja fácil de eu repicar e passar para outro meio, ou que tenha mais colônias brancas, igual a gente está vendo nessa placa aqui, eu posso esperar 48 horas para ter uma placa mais viável, mais tranquila de fazer aí essa repicagem, certo? Depois, a gente vai pegar essa colônia de característica típica de auros e vai levar ela para o nosso meio seletivo, mas que também vai ser diferencial. E esse meio seletivo e diferencial que a gente vai utilizar é o agar-salmanitol. O agar-salmanitol, ele é um meio seletivo para isolamento de estafilococos patogênicos a partir de amostras clínicas e biológicas e produtos farmacêuticos, então ele é bem parecido com o seletivo lá. Ele também é usado na indústria alimentícia para isolamento e identificação de estafilococos em líquidos de produtos lácteos, carnes derivados, inclusive pescados e conservas. E o extrato de carne e a peptona, que são fontes de nitrogênio, carbono e enxofre, e outros fatores necessários de crescimento, tem presente aí nesse meio. Além disso, a gente tem uma concentração de 7,5 de cloreto de sódio, que vai determinar a completa inibição das bactérias, exceto os estafilococos. Então, vocês viram que dentro de uma amostra que veio de uma água peptonada, que vai enriquecer a minha amostra, vai enriquecer meus micro-organismos e que eu posso ter cobras e lagartos ali dentro, eu vou novamente pensar aí no funil. Então, eu vou começar com o meu meio seletivo, aonde eu vou acrescentar dentro do PCA sal e vou inibir o crescimento de bactérias que não gostam desse ambiente. E depois que eu tiver bactérias que vão crescer nesse meio que é seletivo e que tem características de Staphylococcus aureus, aí eu parto para um meio que é seletivo, mas também é diferencial. Diferencial por quê? Porque o agar-salmanitol é um meio rosado. Na presença de Staphylococcus coagulase positiva, que fermenta aí o manitol, ele vai mudar para a coloração amarelada. A coagulase negativa que não fermenta o manitol vai manter a coloração rosada. Então, por isso que ele é diferencial. Então, a fermentação do manitol é indicada pela tonificação do vermelho de fenol e permite a diferenciação de cepas de Staphylococcus vermelho púrpura. Aqui, só a cargo de conhecimento, essa é a composição do agar-salmanitol. Eu tenho extrato de carne, peptona especial, cloreto de sódio, manitol e vermelho de fenol. Muito bem. Dentro da detecção do agar-salmanitol, a gente vai inocular uma UFC que foi repicada do agar-sal de isolamento em tubos, e dessa vez eu vou utilizar tubos de culturas e não placas contendo agar-salmanitol. Eu vou transferir com a alça por método de estria sinuosa, e aí vocês vão relembrar o conceito que a gente fez lá no começo do nosso curso. E vou incubar a 37 graus em estufa bacteriológica. A presença do Staphylococcus vai ser feita pela visualização da fermentação do manitol. E a visualização da fermentação do manitol vai mudar a cor do rosa para o amarelo. Portanto, a fermentação do manitol é indicada pela tonificação do vermelho de fenol e permite a diferenciação das cepas de Staphylococcus, pois o Staphylococcus coagulase positiva vão formar colônias amarelas, que é o que eu quero. E o Staphylococcus coagulase negativa vão formar colônias vermelho-púrpura, que é o que eu não quero. Então, aqui nessa foto representativa, nós temos um meio de salmanitol sem a minha unidade formadora de colônia, sem a minha bactéria. E aqui, após 24 horas, este meio que tinha a unidade formadora de colônia mudou de cor. Então, por isso ele é seletivo, porque ele impede o crescimento de bactérias que não crescem nesse ambiente. E ele é diferencial porque eu consigo visualizar também, além do crescimento, a mudança de cor que é feita considerando características específicas de cada bactéria. Mas, como é que a gente faz, então, de uma forma geral, essa quantificação e isolamento da bactéria? A gente vai plaquear as nossas diluições que veio lá da água peptonada em agar-PCA suplementado, com 6% de sal, incubamos na estufa
37 graus de 24 a 48 horas, considerando a característica específica da colônia. Em seguida, o isolamento, vamos fazer o isolamento das colônias típicas em H-salmonitol, e, de novo, vou considerar as colônias típicas as que são amareladas e grandes. E a positividade no H-salmonitol vai ser vista através da tonificação do meio em amarelo. E aí, nós vamos seguir para a coloração de Gram para confirmar que aquilo ali que eu separei era um Gram positivo, pelo menos, que é uma característica do Staphylococcus aureus, certo? Então, só para a gente retomar um pouquinho, quando a gente vai fazer a coloração de Gram usando o violeta, o Lugol, o álcool e a fucsina, existe o mnemônico. E só para a gente relembrar, é o Vilulu ali fumando, e aí você consegue retomar a coloração de Gram. Depois que a gente isola essas bactérias e após finalizar, né, a coloração de Gram, a gente vai seguir com a confirmação molecular através da técnica de reação em cadeia de polimerase, que vai ser explicada logo mais. Muito bem. Para a gente terminar a quantificação e o isolamento dessas nossas bactérias, a gente precisa de um cálculo. Então, tudo que foi feito até agora, a gente vai transformar em números. Por que transformar em números? Porque a legislação traz para a gente os valores de referência. Então, por exemplo, para a gente poder calcular aqui e quantificar a presença de Staphylococcus aureus em uma amostra de queijo, por exemplo, eu vou usar o número das unidades formadoras de colônia que eu achei. Então, lembra que na nossa metodologia, depois que eu pego o meio sal de isolamento, que eu pego uma colônia e ponho no tubo contendo salmeitol, eu vou contar os tubos. E aí, para cada um dos potes que eu fiz a minha triplicata técnica, eu vou usar 10 tubos. E no final eu vou quantificar. Então, essa fórmula, ela é bem simples. A gente vai utilizar o número das unidades formadoras de colônia, que vai ser representado pelo número de tubos, já que a gente pegou uma unidade formadora de colônia e colocou dentro de um tubo, vezes a diluição utilizada. Por exemplo, nós não fizemos a diluição -1, -2 e -3? Às vezes, a placa -1 está muito difícil de contar. Está muito difícil de eu conseguir repicar uma colônia isolada, sem contaminar com outra, para colocar num tubo de salmonitol. Então, eu vou para uma placa a -2. Mas, às vezes, a -2 ainda está muito cheia. Então, eu vou para uma placa -3. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente fazer também essa diluição, para a gente conseguir calcular de uma forma mais próxima da exata possível, sem contaminação de mais de um micro-organismo aí por tubo. Depois que eu coloco essa utilização, depois que eu coloco a diluição utilizada, eu vou multiplicar por 10, que é uma constante, como forma de ajustar aí a diferença que eu tenho de um tubo para o outro. O nosso resultado a gente vai jogar no log de 10 e então teremos o nosso resultado final, que seria aí o log das unidades formadoras de colônia por grama. Por exemplo, digamos que eu tenho 4 tubos que tenham sido positivos e que esses 4 tubos que foram positivos tinha a diluição de -3, 10 a -3. Então, vai ser 4 vezes 1.000 vezes 10, que é a minha constante. Aí eu vou ter o 40.000, que quando eu jogo no log de 10, ele me dá um resultado de 4 log de unidade formadora de colônia por grama. Ou seja, de novo, como exemplo do queijo. A legislação brasileira, ela me fala que o queijo tem um valor de referência para o Staphylococcus coagulase positiva, que é o que eu acabei de identificar aqui, de 3,0 log de unidades formadoras de colônia por grama. Então, digamos que esse valor aqui fosse de um queijo que eu analisei e considerando o valor de referência da legislação, essa amostra estaria imprópria para consumo, considerando que a presença de Staphylococcus aureus está acima do que é permitido na legislação. E a presença de Staphylococcus aureus pode estar relacionada com contaminação da matéria-prima, pode ser contaminação cruzada da pessoa que está fabricando aquele alimento, pode ser um problema que vem do animal
produtor do alimento, né? Então, ali, durante o processo de ordenha, pode ter aí uma questão de mastite bovina e pode passar para essa matéria-prima e esse leite pode não ter sido tratado adequadamente. Então, por isso é importante a gente identificar esses micro-organismos e a quantidade desses micro-organismos, considerando sempre as legislações e os valores de referência que elas estabelecem para esses alimentos seguirem, certo? Então, com isso, eu termino essa parte do Staphylococcus aureus. Muito obrigada pela atenção. Novamente, eu deixo o e-mail aqui caso vocês tenham dúvida e queiram entrar em contato comigo. Até mais. Oi, pessoal. Eu sou a Sabrina. A Letícia já fez aí uma prévia identificação minha para vocês. E eu vou dar continuidade agora ao nosso mini curso, né, das principais bactérias patogênicas encontradas em alimentos. E eu vou falar da terceira delas, que é a Salmonella, mas não menos importante, porque ela é a segunda, bactéria mais encontrada em alimentos, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo. Então, a salmonela, ela também pertence à família Enterobacteriaceae, assim como a E. coli, e, portanto, né, apresenta características dessa família, habitando, então, prioritariamente o trato intestinal de seres humanos e de animais. Ela é uma das principais bactérias envolvidas em surtos alimentares em todo o mundo, causando gastroenterite, que, inicialmente, né, pode, a maioria das vezes, é uma infecção autolimitada, com um período aí de 7 dias, mais ou menos, encerrando de forma natural e tendo quadro de diarreia, dor abdominal, vômitos. E, em alguns casos, pode acontecer uma infecção mais severa, espalhando para outras regiões do corpo e podendo levar ao óbito. Outra forma da salmonela causar doença aos seres humanos é por meio de dois sorovários específicos, que é a salmonela tifi e paratifi, que causam a febre tifoide, também conhecida como febre entérica. É uma doença invasiva, sistêmica invasiva, e é disseminada exclusivamente por excreções de seres humanos, pois elas têm os seres humanos unicamente como reservatórios. Também pode ser transmitida, né, por alimentos contaminados por excreções de seres humanos. Essa doença, então, né, possui índice significativo de morbidade e mortalidade em todo o mundo, especialmente em crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação de uma coloração de Gram da salmonela, né, que é um bacilo Gram negativo. Então, as principais causas da salmonela: cozimento inadequado dos alimentos e a contaminação cruzada, né, no pós-processamento, na manipulação desses alimentos. Os locais de ocorrência, como a Letícia já tinha falado anteriormente, principalmente ocorre em residências e depois também tem um alto índice de relato em restaurantes e padarias. Está ligado às condições de higiene e de saneamento básico das regiões. Como que a gente identifica, então, esse agente patológico? O Ministério da Saúde, ele traz aí um esquema, de acordo com órgãos internacionais, para a gente identificar a salmonela nos alimentos. Então, primeiro a gente faz um pré-enriquecimento das bactérias, não seletivo, passando por um enriquecimento seletivo, e buscando especificamente o crescimento da salmonela, para que a gente consiga fazer um isolamento de forma mais eficaz. Esse enriquecimento seletivo é recomendado que se faça em 2 meios diferentes, para a gente ter um amplo crescimento, né? Uma seleção melhor de crescimento das bactérias-alvo. Depois a gente faz o isolamento em meio seletivo, meio sólido, né, em placas de Petri. Identificação presuntiva,
E para fins de descobrir o sorovar envolvido, a gente faz a caracterização antigênica. Esse quadro aqui é disponibilizado também pelo Ministério da Saúde, no manual lá de isolamento de salmonela, em que ele mostra os 4 métodos internacionais utilizados para fazer esse isolamento. Aqui no laboratório de micro-organismos, né, de controle microbiológico de alimentos na UNB da Ceilândia, a gente segue um protocolo, um misto desses protocolos. De acordo com a disponibilidade que a gente testou, né, os protocolos têm dado muito certo, e aí a gente fez uma mistura aqui entre o ISO, usando o meio de pré-enriquecimento a água peptonada, o enriquecimento seletivo, a gente tem usado selenitocistina ou tetrationato, a gente não tem usado 2 juntos, mas ou um ou outro, e meios seletivos indicadores, que são meios sólidos, a gente tem usado aqui o XLD ou SS. Aqui, então, é um esquema, né, que da nosso método do laboratório de identificação, que é em pré-enriquecimento em água peptonada, após 18 a 24 horas crescendo a 37 graus Celsius, a gente passa para o enriquecimento seletivo em caldo selenitocistina ou tetrationato, e aí após 24 horas a 37 graus Celsius, realizamos o isolamento em meio sólido, em HSS ou HXLD, e após 24 horas a 37 graus Celsius, realizamos a identificação presuntiva em Agar-TSI, LIA e UFA. E aí, depois disso, a gente faz a confirmação da bactéria por método molecular, com a PCR. Então, explicando mais assim, a fundo as funções de cada etapa, o pré-enriquecimento é um meio não seletivo para que a gente consiga recuperar bactérias que estejam em menor quantidade, ou as bactérias que sofreram danos relativos ao processamento e ao armazenamento dos alimentos. E aí a gente usa, então, a água peptonada, né, a 1%. O enriquecimento seletivo, ele visa o aumento da bactéria-alvo que a gente está pesquisando, restringindo crescimento de microbiota acompanhante. No nosso caso, então, selenitocistina ou tetrationato. Meios seletivos indicadores, eles visam o isolamento e a diferenciação da bactéria por seu aspecto macroscópico das colônias, né? Em meio sólido, nas placas de Petri, por meio da capacidade fermentativa das cepas, de acordo com a composição daquele meio. Usamos, então, XLD ou SS. E a identificação bioquímica presuntiva são testes complementares de triagem. E a gente usa o TSI, o LIA e o FA. Aqui tem uma imagem quando a gente faz o pré-enriquecimento, né, pesando 25 gramas da amostra em 225 ml de água peptonada. Nessa foto aqui a gente tem uma representação do queijo coalho. Daqui, após as 24 horas, né, em 37 graus Celsius, a gente passa para o caldo selenitocistina em tubinhos. E aqui a gente já começa nos seletivos indicadores. O SS tem a composição por fins aqui, a gente colocou, né, por fins de conhecimento mesmo, mas esse meio, né, os meios eles já vêm prontos. Na realidade, a gente só pesa e mistura lá com a água destilada e faz a autoclavagem do meio, mas em casos também que a gente não tenha o meio pronto, pela formulação dele, caso a gente tenha todos esses ingredientes isolados, também dá para formular. Então, a composição do SS é extrato bovino, hidrolisado péptico de tecido animal, hidrolisado pancreático de caseína, lactose, sais biliares, citrato férrico, agar base, vermelho neutro, verde brilhante e água ultrapurificada. Após o crescimento bacteriano, a gente tem como carboidrato, né, no meio
é a lactose. Então, a gente detecta a fermentação da lactose e a produção de sulfeto de hidrogênio. As bactérias favorecidas são Salmonella e Shigella, e os aspectos das colônias são visualizados dessa maneira. As fermentadoras de lactose, que não é o caso da Salmonella, elas apresentam um núcleo rosado e a periferia da colônia clara. E as não fermentadoras, que aqui no caso, né, o caso da salmonela, podem apresentar colônias incolores ou algumas cepas também podem produzir o pigmento preto. A Shigella, no caso, ela dá para confundir bastante com a salmonela, porque eles apresentam aí uma coloração rosada, incolor, e a salmonela bege para incolor. Então, dá para confundir aqui ainda bastante. O HXLD, ele é vermelho, né, na formulação dele limpa. A composição dele, xilose, lisina, desoxicolato de sódio, sacarose, lactose, nutriente, vermelho de fenol, cloreto de sódio, tiosulfato de sódio, citrato férrico amoniacal, agar e água purificada. O HXLD, então, ele tem 3 carboidratos, xilose, lactose e sacarose, e a gente detecta a fermentação deles 3, além da produção do sulfato de hidrogênio e a descarboxilação da lisina, que é um componente também do meio. As bactérias favorecidas são também Salmonella e Shigella, e os aspectos das colônias fermentadoras dos carboidratos são colônias amarelas. No caso da E. coli, o meio fica amarelo com colônias amarelas. E as não fermentadoras, que é o caso aqui da salmonela, podem ficar transparentes ou rosinha para vermelho, como é o caso dessa placa aqui. E a descarboxilação da lisina torna a coloração vermelho púrpura ao redor das colônias, que é muito sutil, né, de enxergar, principalmente por foto. E as colônias também que produzem sulfato de hidrogênio ficam com esse centro negro. A gente ainda consegue ver aqui bem sutilmente, né, em volta, que tem uma margenzinha ao redor do pigmento preto. Aí, passando então, a gente pega, né, a colônia característica de salmonela e passa para a identificação bioquímica presuntiva. Então, começando pelo agar-TSI, é um meio vermelho também. Ele tem a composição de extratos de carne, extratos de levedura, digesto pancreático de caseína, proteose peptona, dextrose, lactose, sacarose, sulfato ferroso, cloreto de sódio, sulfato de sódio, agar e vermelho de fenol, além de água deionizada. No agar-TSI, a gente detecta a fermentação dos 3 açúcares, glicose, lactose e sacarose, produção de H2S e produção de gás, como a gente pode ver aqui nesses tubinhos que estão com a coloração amarela. Quando tem a fermentação da glicose, forma-se então a coloração amarela na base do tubo, como nesse caso desses 2. Quando tem a fermentação da lactose e ou da sacarose, a coloração amarela é formada no ápice do tubo, como a gente vê nesse único tubinho aqui. Que aí, quando não fermenta a lactose, a cor permanece original do meio. Como nesse caso aqui, ele fermentou a glicose, mas não fermentou a lactose. E aqui ele não fermentou a lactose. E a glicose, que nesse caso a gente interpreta como fermentado, acontece que essa cepa aqui ela é produtora de H2S, então o pigmento preto ele acaba cobrindo a cor amarela. Proteus mirabilis, Edwardiella, Citrobacter e Salmonella podem apresentar perfil de comportamento semelhante. Então, a gente faz também a identificação presuntiva no agar-LIA. A composição dele, peptona, extrato de levedura, dextrose, lisina, citrato férrico amoniacal,
tiosulfato de sódio, púrpura de bromecesol e agar. O LIA, a gente detecta a descarboxilação da lisina e fermentação da glicose, além da produção do H2S. A descarboxilação ela é observada pela coloração púrpura do meio, ele fica roxinho, né? Ele é roxo, mas fica com uma coloração um pouco diferente. A fermentação é apenas da glicose, sem descarboxilação, torna o meio com a coloração amarela, e a produção de H2S torna que esse pigmento preto da base até a porção central do tubo. Então, aqui, nessa figura, a gente tem um resultado característico de salmonela, mostrando a descarboxilação da lisina, formada pela coloração púrpura, e a produção de sulfato de hidrogênio com a coloração negra. O último teste, né, de identificação bioquímica presuntiva que a gente faz é por meio do HFA, fenilalanina, como composição fenilalanina, extrato de leveduras, cloreto de sódio, sulfato de potássico, agar e água purificada. Essa é a coloração do meio original, né, sem crescimento bacteriano. E nele a gente detecta a produção de ácido fenilpirúvico. Os membros da família Enterobacteriaceae, somente as espécies dos gêneros Proteus, Morganella e Providência possuem a enzima desaminase, a qual, né, é necessária para a conversão da fenilalanina em ácido fenilpirúvico. Esse AGA a gente usa especificamente porque a maioria dos meios para trás, né, daqui para trás, eles confundem muito o resultado com Proteus. E aí a gente consegue... Eles têm uma característica fermentativa semelhante, né, colônias semelhantes. Então, aqui a gente consegue facilmente diferenciar os dois. Como, né, o Proteus, ele tem essa capacidade aqui de conversão da fenilalanina em ácido fenilpirúvico que a salmonela não tem. A gente utiliza um reagente, depois, né, do crescimento bacteriano, a gente utiliza aqui o reagente cloreto férrico a 10%, goteja ele dentro do meio, e ele forma essa coloração verde, caso tenha, né, seja detectado o ácido fenilpirúvico. E a coloração fica normal, amarela, da mesma cor, caso não seja detectado o ácido. Então, a gente consegue diferenciar os dois dessa forma. Bom, então é isso. Depois de todo esse passo a passo, a gente ainda consegue confirmar se o agente etiológico que a gente isolou é, de fato, aquele que a gente estava interessado em isolar. E aí dá para fazer isso por meio de métodos moleculares, e aqui a gente utiliza a PCR. Isso aí a gente vai ver como que a gente faz no próximo módulo. Eu vejo vocês lá. Obrigada. Oi, pessoal. Voltamos, então, aqui agora com o nosso último módulo do minicurso, que vai ser sobre a identificação bacteriana por metodologia molecular. A identificação bacteriana por metodologia molecular é utilizada principalmente por meio da reação em cadeia da polimerase, né, a PCR. A PCR, ela se propõe a investigar os alvos por meio do material genético bacteriano. E ela é capaz de detectar um número menor de micro-organismos, né, um número mais baixo. Você precisa fazer aquele enriquecimento bacteriano para ser detectado. Além disso, a análise por meio da PCR ela é mais rápida e mais precisa. E aí as duas técnicas elas têm sido utilizadas como complementares, né? Em que um dos métodos, que é o método convencional de microbiologia, a gente consegue isolar, fazer a detecção presuntiva e a gente confirma a bactéria-alvo
por meio da PCR. A metodologia simplificada se dá por meio da extração do DNA bacteriano inicialmente, depois a gente faz a amplificação do material genético com a PCR e a gente visualiza o resultado disso por meio da eletroforese. A extração do DNA, então, né, primeiramente, a gente utiliza kits comerciais, eles são prontos, a gente segue o manual de instrução, mas basicamente todos eles têm suas fases já estabelecidas. Começa então pela lise celular, que ocorre o rompimento das membranas para expor o DNA da bactéria. Depois acontece uma ligação desse DNA uma membrana sílica, né? Ela retém e concentra o DNA ali. E aí depois acontece etapas de lavagem para remover resíduos contaminantes, ficando apenas a membrana com o DNA retido. E por fim, a etapa de eluição, onde ocorre a liberação, né, dos ácidos nucleicos, DNA, o RNA e da membrana. Isso proporciona o DNA purificado, né, no fim disso a gente obtém o DNA purificado pronto para ser utilizado em diferentes aplicações, não somente na PCR. Aqui é o passo a passo dos kits comerciais. A gente começa, então, aplicando aqui a proteinase K na amostra para que ocorra a lise da membrana da bactéria. O produto disso é adicionado em colunas que contém a sílica, onde o DNA é retido, e aí isso é centrifugado para descartar o que fica, né, o que sai, o que passa pela sílica, ficando retido o material genético na sílica. Depois são realizadas etapas de lavagem para tirar os contaminantes, sempre centrifugando entre cada adição, né, de reagente, e por fim, a eluição do DNA, que a gente tem o DNA purificado. E aí a gente faz, então, né, quando temos o DNA purificado, já dá para fazer a PCR. A PCR, ela necessita de alguns componentes para que a gente consiga realizar. Os componentes da PCR são a TAC polimerase, que é uma enzima que realiza a reação da síntese de novas cadeias do DNA. DNTPs, que são nucleotídeos de DNA, né, adenina, citosina, guanina e timina. Os DNTP, eles são substratos que são incorporados às novas cadeias de DNA que são produzidos por meio da TAC polimerase. Utilizamos também primers ou óligos ou iniciadores, que são sequências iniciadoras sintéticas, a gente manda manipular, né, manda fazer, já vem pronto, e elas são utilizadas, elas determinam o ponto de amplificação da molécula de DNA-alvo. Magnésio é um cofator para a atividade da enzima TAC-DNA polimerase, e o tampão da enzima, né, que mantém o pH estável ao longo da reação. Então, a PCR, ela promove, por meio de variações de temperatura, a duplicação, a replicação, né, de cadeias de DNA in vitro. Ela ocorre em 3 etapas principais, né, que é a desnaturação, anelamento e extensão. Essas são as 3 etapas da PCR. A desnaturação da fita de DNA, o DNA genômico contendo a sequência a ser amplificada é desnaturado em aquecimento a cerca de 95 graus Celsius por cerca de 30 minutos. Pode ter uma variação. Então, essa desnaturação, o que ela é? Quando a dupla fita de DNA ela é aberta, ela é separada, ou seja, desnaturada, tornando-se fitas únicas. Depois acontece o anelamento, que é o momento em que os primers, ou os iniciadores, eles se ligam na região complementar da fita de DNA, que sofrerá essa amplificação. Essa etapa ela ocorre a uma temperatura de 60 graus Celsius. Por fim, ocorre a extensão. Com o molde já identificado, né, por meio dos primers, a enzima TAC-DNA polimerase ela age, adicionando então as bases, né, os DNTPs complementares,
formando uma nova fita. Então, tem novamente a duplicação da fita de DNA. Esse processo ele vai ocorrendo consecutivamente. Essa etapa de extensão ela acontece a uma temperatura de 72 graus Celsius. Cada ciclo desse, ao final da etapa de extensão, tem-se um ciclo. E cada ciclo ele é repetido em torno de 30 vezes, mais ou menos, né? E acontece num aparelho chamado termociclador. A gente controla ali o aparelho, escolhe tempo, temperatura da reação, quantos ciclos a gente vai precisar e coloca as amostras lá. Tudo acontece, você tira e já está pronto. Aqui, então, de forma mais didática, né, para a gente entender como que ocorre essa amplificação do DNA. Então, primeiramente, a gente tem uma dupla fita de DNA, e aí, depois que ocorre a desnaturação, as fitas são separadas, né? E aqui no pontinho verde e o pontinho vermelho são os primers, que se ligam no local-alvo. E aí, a partir desse momento, a TAC DNA ela atua, então, sintetizando o DNA. Então, formam-se novas fitas de DNA. E aí, isso vai ocorrendo e vai multiplicando a quantidade de DNA daquela amostra. E aí, o produto da PCR, a gente consegue visualizar, então, para entender, né, para ver o resultado. Eles são detectados, visualizados por eletroforese em gel de agarose. O gel de agarose, então, ele permite a visualização direta do DNA pesquisado, por meio de padrões de bandas do DNA amplificado. E esse gel ele é corado, né, para que a gente consiga visualizar, e o corante utilizado é principalmente o brometo de etídio. Então, a eletroforese ela tem a capacidade de promover essa separação de moléculas de DNA que são carregadas por campo elétrico, de acordo com o peso molecular que a gente está estudando. Procedimento técnico do gel de agarose. Antes de iniciar, obviamente, né, a gente tem que estar bem paramentado, porque os produtos que a gente utiliza são perigosos. O brometo de etídio mesmo, que é utilizado como corante, ele é carcinogênico. Então, a gente tem que ter muito cuidado na paramentação. E aí, depois disso, a gente vai ligar, equilibrar a balança, pesar a agarose. Depois disso, a gente vai utilizar uma proveta para calcular ali, para medir, né, o tamanho do TBE. O TBE é um tampão carreador para fabricação, né, do gel e também da corrida de eletroforese. E vamos adicionar esse tampão na agarose pesada homogeneizar. Essa agarose pesada, junto com o tampão, ela é aquecida em micro-ondas por aproximadamente 5 minutos, dependendo da quantidade de gel que você for fazendo, é muito. Se for um gel pequenininho, 30, 45 segundos, você vai fazendo devagar, porque se ferver e aquecer demais, vai derramar seu gel dentro do micro-ondas. E aí, depois de uma solução completamente translúcida e sem bolhas, seu gel vai ficar bom, e aí você pode despejar dentro da cuba. E aí, dentro da cuba, você vai colocar também os pentes, que são próprios para isso. Eles servem para fazer furos, né? Os pocinhos no gel, onde você vai pipetar o seu DNA. Deixa o gel, então, polimerizar. E aí, ele fica solidificado, como a gente está vendo aqui nessa fotinha. Então, o gel, né, depois que ele solidifica, a gente vai tirar os pentinhos e aí vai ter os furinhos, que são os pocinhos onde a gente vai pipetar nossas amostras. A gente utiliza também um marcador, DNA líder, que tem pesos moleculares de DNA conhecido para fins de controle experimental, onde a gente vai monitorar a nossa corrida
né, da eletroforese e conseguir também visualizar o resultado que a gente está esperando. Aqui a gente tem a representação de um gel de produto de PCR de bactéria Salmonella. E aqui no primeiro pocinho, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo do gel, a gente tem um marcador, sendo que a terceira banda de baixo para cima mostra 300 pares de base, que é o peso molecular esperado para a Salmonella desse primer utilizado é de 298 pares de base. Então, a gente vai considerar aqui que os pocinhos, as bandas que estão na altura de mais ou menos 300 aqui, são confirmadas, né? A gente pode confirmar que é Salmonella. Por fim, eu coloquei um videozinho aqui bem caseiro mesmo, que eu mesma fiz no laboratório um dia, e achei interessante mostrar para vocês. Infelizmente, eu não tenho vídeo de todo o processo, fazendo a PCR ou mexendo com os meios de cultivo, né, na parte anterior, por metodologia convencional de microbiologia, eu tenho apenas da parte do gel. Mas ainda assim, achei legal mostrar aqui para vocês. Então, aqui é o tampão. E ali eu já tinha pesado a agarose, né? Misturei os dois. Aqueci em micro-ondas. Prontinho, a solução tá translúcida, sem bolhas. Resfriei e coloquei na cuba. Aqui eu tô preparando minha amostra com o DNA e o tampão. O tampão é azul, tem uma função que é para a gente conseguir visualizar, né, o processo da corrida, e ele também tem a função de fazer com que a nossa amostra desça no gel, que ela não saia do pocinho dentro do líquido, né, do TBE. Amostras preparadas. A gente tira os pentinhos do gel solidificado. E aí a gente coloca o nosso gel dentro da cuba de eletroforese. Acrescenta, então, o tampão. E aí a gente pipeta nossa amostra dentro dos pocinhos. Depois de pipetar tudo, a gente também coloca o marcador. Arruma a pipeta, né, para guardar ela sempre no volume máximo. E aí a gente coloca os cabos de energia ligados ao aparelho de eletroforese. Por fim, depois do gel corrido, a gente consegue visualizar em luz ultravioleta. Essas são as referências que nós utilizamos para a realização desse mini curso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me contactar, meu e-mail está aqui no final do slide, ou mesmo a Letícia ou a Ana, que participou aqui do processo de construção do curso. Infelizmente, ela não pôde estar com a gente apresentando, mas nós três estamos disponíveis para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Obrigada.